agora foi. Tá bom. Então, falando da Ibisco, aqui é a logomarca, mas hoje vamos falar sobre serviços de TI offshore e ainda vou explicar um pouco o que é TI offshore, IT offshore, né? Em princípio, isso é uma exportação de serviço de tecnologia da informação para além do mar. E eu gostaria também de tratar sobre a demanda de mercado e as oportunidades para profissionais de TI, que com certeza também deve ser de interesse de vocês. Se falar, e aqui um exemplo de Blumenau, né, tem um grande polo da área de TI, de desenvolvimento de software, mas também de suporte de software e suporte de infraestrutura. A gente vê, além das empresas nacionais, que são bastante grande, por exemplo, a Senior Systems, a Data Info, a Imcom e outros mais, a Bena, todos por volta de 1.000 ou mais de 1.000 funcionários. Temos também uma série de empresas multinacionais aqui na região, como a Philips, a Capgemini, a Serasa, a Capgemini é francesa, a Serasa Experian é americana, a T-Systems alemã, até a CPE é de origem de Blumenau, mas ela hoje tem nos Estados Unidos a sua sede. A Corby é alemã, a Bevtech, ela é brasileira, né? E temos aqui a Ibisco. Ela, se juntar todos, a gente vê que em torno de 3.000 colaboradores dessas empresas trabalham ou prestam serviço para o exterior, né? Trabalha de forma remota em várias áreas, né? E, por exemplo, a T-Systems é mais no setor automotivo, a Philips Healthcare é prestando serviço para o sistema de gestão hospitalar deles, entre vários outros aplicativos e aplicações na área de saúde. E, por exemplo, a Bevtech, toda a logística da Ambev na área de cervejaria, né? Então, é um mercado no total de 11, 12 mil funcionários da área de TI na região de Blumenau. Temos 25% mais ou menos que já atende o mercado exterior. É bastante grande e crescendo cada vez mais. Agora, o que o mercado, falando um pouco do mercado, ou dando uma introdução sobre esse mercado de terceirização e de atendendo o mercado internacional. Vendo aqui tem uns recortes dos anos 2016, 2017, provavelmente vocês se lembram, 2015, 2016, o Brasil teve uma forte crise econômica e aí foi cogitado de inclusive como o dólar e o euro estão em alta, de prestar serviço para o exterior. Aí surgiu e até despertou interesse para as empresas brasileiras de fazer também exportação. Então, foi considerado como um certo remédio, porém,
esse tipo de serviço é de exportação de serviço de alto valor agregado. Ela movida, claro, é fortemente influenciada pelo dólar e euro em alta. Ela, aliás, nos últimos meses, o real ganhou novamente um pouco valor, porém ainda a taxa de câmbio é de 5 até 5,20 reais por euro e por dólar, que é bastante atrativo ainda. Ou seja, o serviço brasileiro para o exterior é competitivo. Nós temos, olhando nisso, também uma isenção de impostos para a exportação desses serviços, porém, para redirecionar serviços para o exterior, precisa estabelecer novos contatos, aumentar ou criar uma nova carteira de clientes e tem uma certa exigência de vendas que, em certa forma, é diferente daquilo que o mercado nacional exige, tanto na base contratual, mas a forma também de se aproximar aos clientes. Então, para preparar as empresas, precisa também novas estratégias de expansão. Eu vou, assim que, explicando ao longo dos slides, vocês vão entender um pouco mais sobre de que se trata, né? Aliás, eu queria mencionar, eu não sei como é o microfone de vocês, mas se alguém tem uma pergunta, peço, por favor, de fazer também perguntas, se não entender. Se não, no final, com certeza, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Agora, eu queria falar um pouco sobre o mercado global de software, que envolve toda a digitalização de economia. Como eu já mencionei, é de alto valor agregado. A software não na maior parte não é commodity, né? Ela é sempre adaptada a um processo de negócio e que, aliás, vocês sabem, processos de negócio são, embora que tenham um padrão, elas são sempre adaptadas às exigências de cada empresa. Ela tem facilidade logística hoje em dia, né? Antigamente tinha disquete, CD e tal, foi ainda transportada. Eu me lembro até fazendo pesquisa em Mato Grosso, indo de Alemanha, a gente levava os disquetes dos dados, mas hoje em dia tudo passa pela internet, né? Pela rede. Então, isso é bastante facilitada e assim como essa aproximação via a rede de internet, esse mercado cresceu bastante e inclusive é movido pela digitalização da economia. Hoje a gente inclusive fala da indústria 4.0, que todas as máquinas, ou desde o início da venda de produtos até a produção e a logística das peças até a entrega final, bastante interconectados, né? E, além disso, tem as chamadas cidades inteligentes, que estão cada vez mais tem cada vez mais relevância tanto no trânsito
automação de casas e de prédios, entre outros, porém, esse mercado exige também cidades com um forte complexo de ensino, pesquisa e inovação, e uma certa infraestrutura que hoje vocês sabem que em Santa Catarina tem, se não me engano, 12 ou 13 centros de inovações que foram implementados pelos governo do estado, como um certo ecossistema em cada cidade. Aqui, Blumenau é uma dessas. E isso está favorecendo o crescimento desse mercado. Agora, aquele offshore outsourcing é uma terceirização de serviço para alemar, ou seja, hoje a TI, na maioria das vezes, não está, o departamento de TI sempre é uma empresa de manufatura, por exemplo, ou de serviço, tem um departamento de TI, porém, muitas vezes bem reduzido, e você, através da terceirização, as empresas selecionam os mais competentes e competitivos fornecedores, então tem uma relação entre cliente e fornecedor, tem um certo contrato, né? E uma divisão de trabalho, porém isso também possibilita uma certa disponibilidade e flexibilidade de colaboradores. Tendo essas empresas nos Estados Unidos ou na Europa, e aliás, grande parque industrial está em São Paulo, né, no Brasil. Nós, em Santa Catarina, conseguimos também aqui dentro do Brasil e prestar serviço de melhor custo. Obviamente, trabalho remoto, e essa parte remota é um desafio de vendas, né? Vou falar um pouco depois como nós, a Ebisco, está fazendo isso, né? Sendo a sede da empresa aqui em Blumenau. Tendo esse trabalho remoto, a gente pode, através de Santa Catarina, atender o mercado bem maior, o mercado mundial, né? Isso está acontecendo hoje. O próprio Ebisco, nós estamos atendendo empresas em toda a Europa, como também nos Estados Unidos. Antigamente, na T-Systems, onde eu era diretor, atendia empresas alemãs, porém desde o Japão e China, Índia, África do Sul, vários países europeus até as Américas, né? Então, a gente não foca só no mercado regional e nacional, mas a gente consegue ganhar a escala e de atender empresas no exterior, ou seja, onde tem a demanda, a gente atende, né? E a gente não só depende de um local. Porém, também tem uns desafios fiscais e legais. A gente tem que cuidar, né? Tem essas transferências de faturamento internacional. Então, não quer dizer, isso tem que ser pensado quando formar uma empresa para receber o pagamento do faturamento, embora em si não tem uma insegurança jurídica, porque a gente
No caso da Ibisco, nós temos uma filial na Alemanha, onde os contratos estão feitos, então todos os clientes estão seguindo as leis europeias e com uma certa rigidez e não, então não tem certo, não tem surpresa sobre prazo de pagamento ou atrasos de pagamentos. Sobre o que motiva esse mercado internacional, obviamente, o corte de custos, né, na Europa, nos Estados Unidos, tem uma pressão de competitividade e porque esse serviço vamos dizer também, de alta necessidade de mão de obra, né? E então o custo de mão de obra nesses setores é alto e então de buscar outros meios para fazer esse serviço e inclusive ter acesso a funcionários qualificados e também de a expectativa de muitas empresas pelo esse estudo que eu estou apresentando. A expectativa é de melhoria também de nível de atendimento, né? Agora, entre outros aspectos, mas o maior é a questão de custo e a competitividade, precisando atender as exigências sempre mudando de forma rápida no mercado. Quando aqui são números do ano 2008, infelizmente aquele Handbook of Global Outsourcing and Offshoring não tem uma edição mais nova, mais completa, mas mesmo assim, em princípio, não mudou nada dessa composição, fora que é interessante aqui no terceiro lugar era a Rússia, que hoje ela, desde final de fevereiro, desde a invasão russa na Ucrânia, ela foi bastante isolada. Eu sei do grupo Deutsche Telekom, desde abril não tem mais nenhum funcionário atendendo empresas alemãs, pelas novas leis da União Europeia, é proibido. Na grupo Deutsche Telekom tinha 1.700 funcionários em São Petersburgo. Só dar um exemplo. Aliás, também na própria Ucrânia tem tinha 200 mil profissionais da área de TI que atendiam também o mercado nacional. Uns, como muitas mulheres, fugiram. Muitos homens estão agora na guerra e estão faltando. Além disso, então, atendendo nesse mercado que, aliás, a Ibisco conseguiu novos contratos com a Deutsche Telekom, atendendo a Deutsche Telekom por causa desse serviço faltando que vinha anteriormente através da Rússia e foi atendido pela Rússia. O Brasil tem uma pequena quantia e, em princípio, teria muito potencial pela sua estrutura, mas ela, de certa forma, eu vou depois mostrar algumas informações do que precisaria para melhorar essa posição. Quando nós... será que vamos conseguir tirar essa...
Tá? Os principais, olhando na União Europeia e os principais países, Alemanha, França, Espanha, até a Suíça, quando olhar, claro, não tem um único país que com maior relevância. A gente vê na Alemanha era ou é a Índia, Vietnã, tinha a Rússia, mas também logo vem o Brasil. Isso também porque muitas indústrias alemãs estão no Brasil e tem uma certa ligação. E aí tem outros países da União Europeia atendendo. A gente vê aqui no Reino Unido e outros, a Índia sempre lá na frente. No Portugal, obviamente, é o Brasil, embora o Portugal ainda é um pequeno mercado pela sua população. E a gente sabe que tem muitas empresas de TI em Portugal que atendem outros países, como a França, entre outros. Por exemplo, a maior população estrangeira na França são portugueses. E, assim, de fato, quem está no Brasil atendendo Portugal não é necessariamente só atendendo Portugal. Aí vamos entrar também na questão do idioma, né? O serviço remoto de TI tem certas exigências e o mundo não fala só português, e o que a gente vê, nem sempre se fala só inglês, né? Inglês é o idioma mais relevante na área de negócios, é sempre importante, mas a gente vê também que vou mostrar mais um slide falando especificamente sobre o exemplo da Alemanha, mas a gente sabe que desde empresas multinacionais como a BMW, a Mercedes, mas a automotiva, a Volkswagen, né? Mas tem outros na área de química, de BASF, Bayer e outros mais. Até empresas de tamanho médio, sempre a preferência é pelo idioma local, que é alemão, e em princípio isso continua nos outros países, apesar da Escandinávia, onde eles já são, claro que tem os idiomas locais, porém a população é muito pequena e tem uma certa relevância também pelo inglês. A gente se vê, em resumo, sempre em segundo lugar os valores, o uso de inglês. E aqui nessa coluna dá para ver o que a gente viu nas nossas pesquisas, que sempre as empresas que fornecem em idioma local recebem ou conseguem faturar valor por hora maiores do que em inglês, porque no caso em inglês sempre tem a competição com a Índia, Vietnã, entre outros países. A Índia tem um preço bem baixo, bem competitivo. Agora, mais um aspecto desse mercado internacional é
o fuso horário, né? Como a Europa, hoje temos, até final de outubro, 5 horas de diferença. Quer dizer, se temos agora 8h37 de manhã, lá na Alemanha já tem 1h37 da tarde. E na América do Norte tem o fuso mais parecido, né? Nova York, a Costa Leste são normalmente 1 hora atrás de nós, do Brasil, e na costa oeste tem 4 horas. Olhando para a União Europeia, principalmente a Alemanha, a Europa Central, eu fiz aqui sem entrar muito em detalhe, mas a gente vê que tem uma diferença entre quem faz suporte, né? Tem simplesmente o raio comercial da Alemanha, ou seja, seria de começar aqui no Brasil às 3 da manhã, né? Mas tem a possibilidade do segundo e terceiro turno de suporte, ou seja, temos possibilidade também de trabalhar pela tarde do Brasil ou pela noite, né? Temos funcionários, no nosso caso também, que trabalham até 3 da manhã, entre as 7 da noite, e trabalham até 3 da manhã. Agora, em outros casos, onde não é contato direto com o usuário, como desenvolvimento de software e consultoria, entre 5 e 7 da manhã e até 3, até 16, 17 horas. Aí a gente fica um pouco mais independente, né? E eu coloquei essa foto lá à esquerda, aqui da companhia Hering, num troca de turno às 11 da noite. Eu vejo aqui no Vale de Itajaí muitas indústrias, a tradição de indústria têxtil facilitou, pessoas estão acostumadas a trabalhar em turno, e isso facilitou também o serviço. Sim. Nós estamos ainda no primeiro slide. Eu acho que não, com o compartilhamento da tela ficou na edição e não na que o senhor está apresentando ali. Porque o senhor falou de uma foto e não está aparecendo ela para nós. Agora eu estou... Tá, mas... Vou novamente compartilhar. Vocês conseguem ver agora? Sim, agora sim. Bom, agora a questão é, será que eu vou retornar alguns slides? Não, acredito que não precisa, o senhor pode continuar. Tá. Então, falando sobre o fuso horário, temos, então, esse 4 a 5 horas, e nessa tabela vocês conseguem ver os diferentes tipos de suporte e desenvolvimento de software, tem diferentes exigências, né? Isso é sempre numa entrevista de emprego, então, e nós, como também outras empresas, com certeza, vão perguntar a sua disponibilidade, né? Embora que sempre tem
as empresas hoje têm bastante flexibilidade e conseguem também ajustar conforme as exigências individuais de cada colaborador. E no caso de vocês, eu suponho que vocês têm faculdade ou de manhã ou de noturno, então tem que considerar isso também. Vamos lá. E tem outras exigências fora do fuso horário. Temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui no Brasil, aliás, também foi implementado no ano 2018 e desde ano passado agora tem o setor jurídico está atuando e julgando caso não tenha conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, então, as empresas têm que provar não só que a empresa trabalha conforme essa exigência de proteção de dados pessoais, mas a própria empresa, nós temos que provar que a nossa legislação aqui no Brasil atuando conforme, aplicando essa lei, mas isso fica bem na prática e aliás, aqui tem um erro, na verdade, ISO 27001. No setor automotivo, tem uma certificação T-SEX, também é uma mesma proteção ou segurança de dados mais específica para o setor automotivo. Fora da proteção de dados, é relevante que os colaboradores que trabalham na área de desenvolvimento conheçam o método Scrum, ou Ágil, e quando atuar em projetos maiores ou programas, é o chamado SAFe, ou Scaled Agile Framework. Na verdade, somente um Scrum ampliado, caso, por exemplo, pode imaginar, você tem um produto que tem um front-end, tem um back-end, tem sistema de vendas e entre vários outros, então você tem que, para desenvolver aquele produto e lançar novas ofertas no mercado, você tem que coordenar várias equipes Scrum junto e eles não podem simplesmente ficar sem controle e entregar alguma alteração no front-end enquanto no back-end ou no sistema de vendas, nas ofertas. Isso tem que ser bem alinhado, né? E o SAFe ajuda isso para alinhar a entrega para um produto e até vários produtos em conjunto como um portfólio e uma estratégia de uma empresa. É relevante também, mas hoje cada vez menos um desafio também o trabalho remoto. Hoje, com a pandemia, muitos já têm o costume de trabalhar de casa, então, seja de escritório ou de casa, relevante de conseguir de trabalhar remoto com as ferramentas e uma certa pontualidade das reuniões, por exemplo. Isso é diferente do que um atendimento pessoal no escritório. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o atual setor de exportação de software brasileiro. Os dados são próprio o governo, os últimos
que foram estabelecidos tanto no exterior como aqui no Brasil. O mais recente é 2016, mas a gente vê que o Brasil é na quarta posição de atratividade pelos dados financeiros, como também de pessoas com as habilidades, né, os conhecimentos, e a área de negócio é também bastante favorável. Isso tem a ver aqui tem todo tipo de indústria no Brasil, né? Só preciso olhar no setor automotivo, quantas marcas produzem os carros aqui, e obviamente precisamos ter esse conhecimento na área de TI, mas em todos os outros serviços, até público, o Brasil é bastante desenvolvido, e isso coloca o Brasil na quarta posição. A gente viu também, a gente vê, hoje tem, com certeza, mais de 2 bilhões de US dólares de mercado somente para a exportação de serviço de software e serviço de TI. Agora, a gente vê mencionar alguns, o cenário nacional, são preços competitivos. Temos, pelo menos como Estados Unidos, um fuso horário favorável, que é mais ou menos na mesma zona de horário. Temos uma grande base de mão de obra entre outros idiomas, como idioma alemão, e aqui em Santa Catarina, mas também em outros estados, tem bastante pessoas que dominam o idioma alemão. Eu vou falar depois um pouco mais sobre isso. E a grande pool de pessoas que são especializadas em vários setores da economia, tanto automotivo, manufatura e finanças. E temos também uma forte base de indústria, com conhecimento de indústria 4.0. Agora, o que falta um pouco para ser percebido lá no exterior é a visibilidade do nosso setor, no mercado brasileiro. Temos esses desafios de internacionalização, isso tem muito a ver com a área de vendas, né? Não podemos somente estar aqui no Brasil, temos que estar presente lá no local do cliente, lá na Europa ou nos Estados Unidos. E temos, de uma certa forma, em tecnologias de ponta, tem, vamos dizer, a demanda está, eu escrevi aqui, escassez, né? Como isso combina com que temos, na verdade, um grande número de mão de obra, mas a escassez é porque a demanda é bem maior do que a oferta. Então, a exigência de treinamento é cada vez mais relevante, né? Tanto pelas faculdades, como também pelas instituições privadas, entre outros, né? Tem hoje uma série de ferramentas também, onde vocês podem acessar treinamentos de forma remota ou que foram gravados, né? Uma é o Udemy, talvez um outro de vocês deve conhecer. Agora, exigência da mão de obra relevante, como eu mencionei, eu vou falar um pouco sobre o alemão, a língua alemã.
aqui temos uma série de empresas alemãs, austríacas e suíços, né? Suíços é a Swiss Air, a linha aérea, a Zurich, o segurador. Temos muitas empresas alemãs, né? Andritz é uma austríaca. Eles, aliás, não só existem na Alemanha, mas também têm produções em outros países. E todas essas empresas, a maioria delas, eu e minhas equipes trabalharam, e todos eles estão exigindo o idioma alemão, tanto para atendimento via telefone num service desk, até reuniões diárias e até chegar no nível de escrever especificações, outros documentos técnicos no idioma, né? Então, cada papel que uma pessoa tem no suporte ou num projeto precisa dominar adequadamente o idioma. Então, saber, além de conversar, né, do vocabulário técnico da área de negócio, onde a pessoa está atendendo. E essa complexidade, ela, como eu mencionei, no atendimento do cliente final no dia a dia, vai até reuniões regulares, até negócios comerciais, e cada pessoa tem a sua, como seu papel, tem exigências específicas. Obviamente, desenvolvedor, muitas coisas nisso pode também, a pessoa pode jogar num tradutor de Google, né, quando não entende tudo, mas até antigamente todas as especificações estavam escritas em um documento, e aí eu tinha até um certo tempo para traduzir, mas como auge agora de métodos ágeis, tem essas reuniões diárias e inclusive com os clientes direto. Então, o próprio desenvolvedor e o pessoal de teste está envolvido cada vez mais direto e precisa se expressar, e não é somente, mesmo a especialidade da pessoa desenvolvimento do software, ele tem que saber cada vez mais também se expressar em um idioma estrangeiro. Aliás, se não for estrangeiro, aqui no mercado nacional, as pessoas têm que se envolver em língua portuguesa e ouvir e colocar a sua própria opinião na reunião. Então, quando falando de língua alemã, nós temos, de uma forma, precisamos, então, pessoas que têm conhecimento específico de TI e juntando pessoas de idioma alemão, e relevante é aqui o domínio da competência, domínio ativo do idioma, então a capacidade de criar e comunicar expressões linguísticas, não, quer dizer, realmente não só conseguir de forma passiva de entender e dizer sim ou não, mas a pessoa precisa entender e se expressar para que o outro lado
está entendendo o que foi perguntado ou comunicado por nós. Um assunto relevante é também a questão do salário. Muitos perguntam, será que eu vou ganhar um salário maior se eu tenho domínio desse idioma estrangeiro, por exemplo, o alemão, né, o inglês, entre outros? Em geral, posso dizer, não tem uma diferença, né? Conforme o nível de conhecimento ou anos de experiência, normalmente as pessoas ganham mais ou menos o mesmo salário, mas a pessoa que tem o domínio de idioma estrangeiro, eles têm muito mais facilidade de avançar na carreira, de alcançar níveis de skills mais elevados. Então, um adicional idioma faz parte de muitos currículos que têm cargos mais elevados, como analistas, lead equipe, gerentes, entre outros cargos mais gerenciais. Então, não quer dizer que não pode começar na área de TI sem ter o idioma estrangeiro, mas ao longo do tempo sempre se lembrar de se aperfeiçoar não só na área, nos conhecimentos técnicos, mas também de não esquecer o idioma. E, obviamente, tem várias formas de como dominar o idioma. Nem é sempre necessário de fazer um curso caro em alguma instituição de idioma, mas isso pode ser também. Hoje, o idioma você pode ver vendo filme com subtítulos, hoje você consegue ouvir rádio, ver jornais online, e assim se acostumando, inclusive matérias da sua área de negócio vão facilitar muito de aprender. Importante até com o alemão, não aprender aquele alemão para poder fazer uma viagem ou fazer compra no supermercado e tal. Importante aquele vocabulário relevante para situações de padrões, para vocês fazerem uma reunião com de status com o cliente, fazer um atendimento, entre vários outros formas que são de padrão no dia a dia da área de TI. Agora, falando um pouco sobre a nossa empresa, a Ebisco, né? Ela, então, está aqui localizada e, aliás, a nossa, como eu mencionei, a matriz está aqui em Blumenau, mas temos funcionários desde Campinas, Piracicaba, Curitiba e vários municípios aqui em Santa Catarina. Tem um em Rio do Sul, temos Indaial, temos Pomerode, Jaraguá do Sul, Itajaí, Blumenau, claro, e até em Guabiruba. Então, isso como o remoto e a possibilidade de fazer home office, no nosso caso, facilita, as pessoas não precisam se deslocar nem morar em um certo local, mas caso eles conseguem, vamos dizer, tem uma certa estrutura em casa, conseguem de trabalhar remoto, e os clientes finais
estão, bom, eu tenho um gráfico antigo, hoje temos clientes nos Estados Unidos e a gente atende, na verdade são clientes também alemães, mas aí 2 funcionários também atendem plantas lá nos Estados Unidos, mas a maioria está na Alemanha. E, como eu mencionei, temos uma área comercial lá, o meu sócio, que é Jürgen Eschweiler, que está em Aachen, no noroeste da Alemanha. Isso é muito relevante porque ele conhece a cultura local. Claro que eu também, como alemão, conheço a área de negócio e cultura dos clientes alemães, mas é sempre bom de também ter contato pessoal com o cliente final lá na região. A gente trabalha conforme o calendário alemão. Então, quando tem feriado, a gente não trabalha normalmente. E quando tem feriado brasileiro, é possível que a gente, mesmo assim, atende quando na Alemanha não é um feriado. Né? Nós somos hoje, o serviço não é separado, ou seja, a gente faz esta parte integral do cliente, né? Nossos colaboradores fazem parte da equipe do cliente e isso é muito bom para não ter uma divisão, uma competição entre quem está na Alemanha e quem está no Brasil. A gente se entende em todos os casos como uma equipe só. E tem uma certa flexibilidade de horário, inclusive, o que quer dizer, relevante que a entrega é feita, né? Então, não tem aquela rigidez que você se encontra muitas vezes numa fábrica e outras empresas. Quem já está trabalhando, às vezes, encontra essa rigidez de início 7 horas ou 8 horas em ponto e termina às 4 ou 5 da tarde, né? Todo mundo no mesmo horário indo no almoço. Ela tem uma certa flexibilidade que dá a vantagem, mas claro que exige também o mais relevante que é a entrega do serviço. Nós estamos fazendo hoje, tanto desse momento, consultoria e suporte, vou entrar em mais detalhes lá na frente, atendendo a indústria logística, a Deutsche Bahn, por exemplo, automotiva, área de manufatura, na área de saúde, setor financeiro e outros serviços, até de organizações como Rotary e outros que têm aplicações que a gente faz suporte lá na Alemanha. E tem várias tecnologias, o mais procurado na área desse momento é Java. Pelo contrário, no Brasil tem muito .NET C#. Tem esse chamado DevOps, né? É um desenvolvimento integrado com uma operação, com muita automação. Relevante o SAP, o ERP, né? Um sistema de gerenciar recursos empresariais. SAP é um líder no mercado mundial. Além de serviço na nuvem, né? E data science, ou ciência de dados, com Big Data.
indo para frente, falei também, vamos aqui primeiro do lado esquerdo, relevante de nosso serviço, a gente conseguiu de convencer o cliente que nosso serviço é de ponta a ponta em uma língua só, sem nenhuma interrupção, e não só o idioma, mas também a cultura de trabalho é muito semelhante à situação na Alemanha, né? Uma cultura de trabalho europeia. Quando eu falo isso, só para mencionar, uma cultura de trabalho indiana é bem diferente. Essas empresas indianas, as grandes multinacionais, são muito hierárquico, muito via controle, e o trabalho não é tão independente de cada funcionário, só trabalho conforme a ordem, que isso até gera muitos conflitos com as empresas que eles prestam serviço na Europa, nos Estados Unidos, porque eles não conseguem, quando entrar em alguma dificuldade, de tomar uma decisão por eles mesmos. Eles aí sempre exigem um líder tomar a decisão antes de ter uma resolução e o serviço continuar. Então, nós temos um trabalho a gente foca em trabalho autorresponsável e uma administração bem enxuta, que preza muito a responsabilidade de cada um, né, e busca uma solução, ou chama a atenção ao invés de esperar somente trabalhar conforme algum controle, né? Quando aqui talvez aqui sobre as nossas forças e valor agregado, vários tópicos eu já mencionei, talvez relevante aqui, a gente também está fazendo gerenciamento de aplicativos, também 24/7, né, 24 horas, 7 dias por semana. Isso é muito relevante em serviços ou de aplicações, sistemas críticas, que são relevantes para controle de produção e logística. Aqui já, mas olhando aqui na esquerda, é relevante nós temos muito serviço na área de SAP, né? Tanto consultoria de desenvolvimento de linguagem ABAP e Fiori. Fiori é a linguagem para poder acessar SAP nos celulares, inclusive para migração para novas versões de SAP. Aqui tem muito detalhe, mas é relevante, consultoria, suporte e desenvolvimento de SAP. Aí tem o desenvolvimento não SAP, isso é desenvolvimento de tanto Java, Full Stack, o Backend e .NET. Tem uma parte de automação de testes e ciência de dados. Temos hoje já 3 clientes em equipes maiores na suporte de infraestrutura de TI, isso desde o primeiro nível até o segundo nível. Muito que hoje vocês devem
saber que tem muita comunicação via Microsoft 365, o Office 365, que inclua, entre outros, o Microsoft Teams. Quase todas essas empresas usam essas ferramentas, então exige muito atendimento nessa área, e inclusive muito está do Microsoft na nuvem, está chamando Azure, né? Tem o Amazon Web Services e o Google Cloud, e estão também relevantes junto com a área de não Microsoft, é o Linux, né? E nós temos agora, desde recentemente, também uma pequena área, mas é interessante, a gente atende também uma startup que atende online mais de 500 escolas no estado, e essa startup oferece de forma remotamente e online uma plataforma alunos para reforço de matemática, porque o estado de Nordrhein-Westfalen, esse estado entendeu que a pandemia mais afetou os alunos na área matemática, 80% dos atrasos, e para isso, para alimentar a plataforma online, precisa aquela linguagem de programação LaTeX, escrita LaTeX, mas é LaTeX, e aí temos 2 colaboradores que trabalham nessa área. Aqui vamos ver os clientes diretos nossos, né? Nisso, até a minha empresa antiga, MAI, o grupo MAI, a Deutsche Telekom, mas tem outras. A Entidade é uma grande multinacional de origem japonesa, mas hoje é muito forte no setor automotivo. Ela, inclusive, é forte na automotivo porque, por muito no passado, transferir muitos colaboradores da empresa BMW. Então, até uma grande parte da empresa hoje está localizada em Munique, na Alemanha. E tem outros clientes a mais. Olhando no cliente final que a gente atende, a gente trabalha com a Deutsche Bahn, né, que é a estrada de ferro alemã, tem a Daimler, que é a empresa mãe da Mercedes, tem a Volkswagen, desde há pouco a gente atende num projeto de desenvolvimento Java, tem a Haribo, que todo mundo conhece, tem aqui umas redes de hotéis, loterias, o governo do estado, tem muito na área de serviços, né, há aqui também um fornecedor automotivo, e a gente vê também a Deutsche Telekom, a Telekom alemã. Então, isso, vamos dizer, tendo a empresa pouco menos de 2 anos, 24 de novembro, vai fazer 2 anos, já bastante clientes que a gente conseguiu atender, crescimento relevante, embora sempre podia, os planos eram maiores, né? Mas a gente quer crescer somente. O foco é sempre também na qualidade e qualificação da mão de obra. Isso é muito relevante. Por mais, acho que esse é o último slide, nós já, o que a gente, para poder crescer mais ainda, temos um chamado Bootcamp, Deutsch Bootcamp. A gente, em 4 meses, a gente oferece
treinamento intensivo de segunda até quinta-feira, sempre 2 horas, de forma remota, para profissionais de TI, né? Que o nosso parceiro Wizard de Blumenau está escutando esse programa. Em breve vamos ter a 3ª edição. Sempre eram 40 alunos e em 4 turnos, de cada turno 10 pessoas, desde o nível iniciante e de nível básico, intermediário e até pessoas avançado. Aqueles intermediário avançado, claro que precisam ter maior exigência quando faz um workshop, né? Os gestores de projeto, arquitetos de software, aqueles que precisam ter maior habilidade em alemão, estão recebendo mais preparação para poder executar nesse papel. Temos um programa de trainee, estagiários na área de SAP, desde esse ano. São 2 pessoas hoje, mas a gente espera em breve aumentar esse número. E teremos também uma academia em breve na área de Java, preparando aí pessoas que já têm uma habilidade em alemão, mais na área de Java. Então, isso que queria apresentar. Aqui tem relevante, então, para vocês, na área de, normalmente, resumindo, então, para esse mercado, para poder trabalhar nesse mercado, lembrando novamente o primeiro slide, mostrando essas empresas como Körber, como Philips, como a Ambev Tech, como a T-System, como a Ibisco, a Serasa XP, ela sempre envolve tanto idioma como a tecnologia, né? E esse idioma tem que aparecer de uma forma no currículo de vocês. Vocês passam por uma entrevista relevante e naquelas 5 minutos, 10 minutos que vocês têm que falar nesse idioma, de ter isso decorado, né, e de uma certa fluência, e depois no próprio trabalho de dominar as situações padrão. E na área de tecnologia tem tanto SAP, tem o Java, tem a tecnologia na nuvem, tem umas tecnologias de ciência de dados e de DevOps que são relevantes no mercado, mas nem sempre precisa ser programador. Tem vários. Quem está dominando o idioma, claro que consegue muito, já entrando no setor TI, através de um trabalho de service desk, e muito a gente consegue também treinar em primeiros 4 até 6 semanas para poder atender os clientes. Então, não embora é muito relevante de ter uma base acadêmica, e acho que todos vocês estão fazendo esse trabalho aqui no Instituto Federal, é muito relevante de ter uma base teórica e metódica, mas a possibilidade de entrar nesse setor é bem amplo, e desde quem começa a estudar já pode também achar uma vaga de estágio nessas empresas aqui, por exemplo, em Blumenau, mas tem outros, com certeza, deve ter também em Rio do Sul ou em outras cidades catarinenses.
Bom, era isso, muito obrigado. Quem gostaria de entrar em contato, temos nosso perfil tanto no Instagram como também no LinkedIn. Estamos aqui bem no penúltimo andar, do lado da Vila Germânica, onde tem hoje temos a Oktoberfest, perto do Parque Amir Rüdiger. Estamos num escritório central, mas, como eu falei, trabalho remoto também é possível. Quem tiver interesse pode entrar em contato e manda currículo e a gente vamos chamar vocês para entrevista ou para qualquer informação. A gente pode, qualquer informação que vocês precisam, a gente vai responder. Então, muito obrigado. Tem aqui ainda uma foto aqui do Bela Blumenau. Então, estou aberto a qualquer pergunta. Bom dia, doutor Marcos. Está ouvindo? Bom dia, sim, perfeitamente. Que bom. Então, pessoal, quem quiser fazer perguntas, vou pedir para que venha aqui, que aí fica mais fácil. Eu tirei o som ambiente, daí não dá microfonia. Não sejam tímidos. Vem aqui perto aqui. Aqui é o Dr. Marcos. Olá. Vai um pouquinho mais perto. Isso. Pode falar que ele vai ouvir. Tá. Bom dia, Dr. Marcos. Bom dia. Professor Juliano, no momento eu estou na coordenação do nosso curso de Ciência da Computação. Vou fazer uma pergunta mais no contexto da relação mercado de trabalho, né? Uhum. O nosso curso aqui é um curso do período matutino, Ciência da Computação, período matutino. Uhum. E é da cultura, né, da nossa região, o senhor já sabe. O modelo de relação de trabalho, a questão contratual é normalmente 8 horas diárias, no turno matutino, vespertino. Isso dificulta, muitas vezes, a oportunidade que os nossos alunos têm de ingressar na área enquanto estudante, né? Já enquanto estudante. Então, eu pergunto assim, quais são os modelos, questão contratual, relação entre empresa, empregador, né? Questão assim, nossos alunos estudam no período da manhã, preferencialmente no período da manhã. Que relações contratuais, que formas, que oportunidades eles teriam de mesmo estudando no período da manhã, poder entrar nesse rol aí, nessa oportunidade que eu estou trabalhando aqui, nos períodos vespertino, no caso, né? Ou em horários mais diferenciados, talvez em regime remoto, ou outra forma de contratação, que eles possam, mesmo assim, concomitantemente, estar fazendo o curso, né? Que a grande dificuldade hoje é essa. As nossas empresas, a maioria, trabalham no turno, só disponibilizam vaga para o período matutino e vespertino. Então, os nossos alunos não conseguem alocação no mercado de trabalho. Então, se vocês têm outras perspectivas de relação contratual, que dê essa oportunidade. Então, Juliano, muito obrigado pela sua pergunta sobre... Só um instantinho para a gente melhorar o áudio aqui para o pessoal conseguir ter a sua resposta. Bom, não
Não sei, consegue me ouvir? Tá bom, perfeito. Então, nós temos hoje 1/3 dos funcionários que trabalham pela tarde, entre 1 da tarde até outros trabalhos de noite. 1/3 dos colaboradores nossos trabalham realmente num horário que seria possível para todos os alunos aqui no Rio do Sul e como não exige a presença aqui em Blumenau, mas pode ser remoto, o aluno pode, depois da aula, entrar no serviço desde a sua casa, né? Isso então, embora já tendo muitas horas de manhã de estudar, e obviamente fora do curso precisa talvez uma preparação em casa, 8 horas é bastante pesado, então tem também a possibilidade de fazer um estágio, né? Inclusive isso seria a forma mais adequada, porque estágios são 6 horas de trabalho, ou vamos dizer, e de aprendizagem. Estágio não é muito, a nossa ideia é menos, a pessoa como está iniciando, vai receber muito treinamento nosso e vai acompanhar o nosso serviço, pelo menos é um serviço tão produtivo, esse é o nosso objetivo. Quer dizer, tem essas duas modalidades e, aliás, os estagiários nós também recebem. Hoje temos, já o estagiário recebe um salário de estágio de R$ 1.500, sem desconto de imposto, né? E ainda uma vale-refeição ou alimentação de R$ 24,50 por dia útil. Então, já chega tem um valor de, em princípio, depende do mês, né, em torno de R$ 2.000. E acho que também deve ser de forma interessante. E, aliás, novamente, repito, não importa o horário. Claro que a gente tem que sempre olhar a maior possibilidade de maior sobreposição, mais na área de suporte, na área de infraestrutura, ou também na área de desenvolvimento. Eu não vejo nenhuma dificuldade, somente, claro que quando vocês têm aula de manhã, não pode ser um atendimento de usuário, suporte do usuário na área comercial europeia. Isso fica um pouco difícil, né? Somente se a pessoa de 3 até 8 da manhã de começar um atendimento, porém isso é uma coisa bem cedo, e somente quem realmente gosta de trabalhar muito cedo é também uma possibilidade. Mas eu acho que não é um fator limitante, não. Como eu falei, estamos bem mais flexíveis e tem vários contratos com clientes finais que oferecem essa modalidade de trabalhar pela tarde ou pela noite. Não sei se ficou claro, Juliano. Doutor Marcos, voltou a me ouvir agora? Sim. Agora tem o Júlio aqui para fazer uma pergunta, o nosso aluno. Júlio, se identifica. Olá, doutor. Bom dia. Olá. Eu sou Júlio César. Eu trabalho como desenvolvedor .NET Angular há 2 anos.
E eu tenho uma dúvida de que quanto tempo de experiência tem que ter para ser contratado como um funcionário full-time, mais ou menos na Alemanha? Nós, vamos dizer, nós estamos começando, pode ser, vamos dizer, não é uma regra, mas como a gente começa com estagiários e pessoas júnior, né? Júnior é de 0 até 1, 2 anos, né? 2 anos já passa para ser uma pessoa, um profissional pleno. Então, quanto mais experiência, claro, é melhor, né? Mas trabalhar com Angular e outras tecnologias de front-end é muito relevante, viu? Então, Júlio, não vejo nenhuma... sempre claro que essas nossas equipes têm pessoas mais experientes, então a gente consegue de incluir você e outros com uma experiência parecida no nosso serviço, sim, sem problema. Eu não consigo ouvir você, mas... Agora pode falar. Tá certo. Obrigado, Marcos. Era isso. Obrigado também. Doutor Marcos, agora nós não temos mais perguntas. Então, peço uma salva de palmas ao doutor Marcos. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Fábio e toda a equipe lá em Rio do Sul. Que seja um ótimo dia, ótima semana. E, como eu falei, depois eu mando a apresentação e você pode... Isso, eu já disponibilizo no site para os alunos, que já me pediram isso. Ótimo. Eu já obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos também. Boa semana. Danke sehr und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.